Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Isso aí, hoje com mais um tema especial aí para quem segue o nosso canal pelas dicas de viagem que a gente dá. Hoje vamos falar sobre os erros da nossa viagem e o que a gente teria feito diferente com a experiência que a gente tem agora. Como quando nós saímos nós não tínhamos muita experiência em fazer longas viagens, principalmente de carro, a gente aprendeu muita coisa, começou muito do zero, então a gente acabou cometendo muito erro, levando muita coisa que não precisava levar, enfim. A gente listou algumas coisinhas, teriam várias na verdade se a gente ficar tirando tudo da memória, mas a gente listou algumas coisinhas que realmente a gente faria diferente agora com mais experiência para poder ajudar você. Se você, no final desse vídeo, lembrar de alguma coisa que a gente não citou, escreve aqui nos comentários para ajudar a nação viajeira. Bom, acho que o nosso primeiro e principal erro aí foi logo no começo da viagem, né? Que a gente, marinheiro de primeira viagem, acabou gastando muita grana no pré-viagem, né? Então, antes de sair, a gente investiu um dinheirão para preparar o carro, para comprar um monte de coisa que no fim a gente não precisava. Então foi um investimento maior do que o necessário. Para fazer uma comparação aí, no começo a gente gastou 100 mil reais só para começar a viajar. E aí depois, na etapa em que a gente comprou o alemão, a gente comprou o carro e equipou com um pouco mais de 4 mil dólares, que daria aí, sei lá, uns 20 mil reais no máximo. Então, olha a diferença aí do que a experiência nos fez, né? E ligado a esse tema, a gente gastou muito dinheiro com coisas que a gente acabou nem usando. E se nós usamos, foi só porque estava lá, sabe? Coisas desnecessárias. Nós gastamos muito dinheiro com coisas desnecessárias. E aí daria para fazer uma lista de várias coisas que nós compramos que foram inúteis, na verdade, né? A gente tem um vídeo falando das coisas que a gente considera essenciais para você levar numa viagem de carro. Então, se você quiser dar uma olhadinha aqui no link, qualquer dia a gente pode fazer um desse, né? Com a lista das coisas que a gente levou e que foi micado, assim. Mas uma consequência dessa gastação toda aí no começo foi que o nosso carro foi carregadão, assim. Então, o monstro saiu muito pesado, muito cheio de coisa, o que atrapalhava a nossa movimentação lá dentro, a organização do carro e também deixava o carro mais pesado, consumindo mais combustível, né? E uma coisa que a gente não levou em consideração é que a gente quis ter tudo logo de cara, né? Principalmente roupas de frio, essas coisas que você só iria usar em um momento específico da viagem. Mas a gente tem que lembrar que em todos os países do mundo você encontra coisas para comprar. Então, se você precisa de alguma coisa, você vai encontrar por valores muito mais baixos do que no Brasil, na verdade. É até mais inteligente você deixar para comprar certas coisas enquanto você estiver em viagem. Sim. Bom, um outro erro aí que a gente cometeu, e aí foi na época que a gente montou o segundo carro, o alemão, foi que a gente não investiu num bom colchão pra gente dormir, né? A gente pegou ali uns futonzinhos, umas almofadas bem fininhas e colocou achando que tava tudo certo. Só que, cara, foi muito desconfortável para dormir em cima daquilo. Então acho que ali valeria a pena ter gastado um pouquinho mais de dinheiro para fazer uma cama um pouco melhor, que iria contribuir aí para a saúde do nosso corpo, da nossa coluna, né? Se você viaja de carro e gosta de fazer trilhas, por exemplo, e vai de barraca de mochila, você não precisa ter um super colchão, né? Se você vai dormir 2 ou 3 noites em barraca de chão, de boa, você consegue suportar. Agora, se você viaja de carro, dormir todos os dias num colchão ruim, é muito ruim mesmo, cara. Você acorda mal. Aí o resto do dia vai ser ruim porque tua noite de sono foi ruim, né? Então você pega em lugares frios, por exemplo, isso já mata a pau, né? Um outro erro que a gente cometeu logo no começo do nosso planejamento foi ter deixado para comprar dólar só no final. E nesse final estava muito ruim, estava muito alto. Quando a gente começou o nosso planejamento, o dólar estava 2,30 e a gente resolveu guardar em real ao invés de investir comprando já dólares, né? Tudo bem, a gente ia gastar em reais, muitas coisas, mas se a gente tivesse já comprado no começo do planejamento, a gente ia dobrar, na verdade, a nossa grana em real, né? O que aconteceu foi que a gente perdeu metade da nossa grana porque a gente chegou a pagar 4,50 no dólar, tá?
E aí a gente entrou em desespero nessa época que o dólar estava subindo e comprou tudo de uma vez justo na fase que estava super caro. Então isso também foi ruim. A gente talvez diante do cenário pudesse ter esperado um pouco e aí estabilizar e ter comprado mais pra frente, sei lá. Então Exatamente. Vale a pena tentar planejar, por mais imprevisível que seja aí essa coisa do dólar flutuando, né? Tenta planejar aí as suas finanças para dar uma diluída aí nessas flutuações, acho que isso ajuda. O ideal é comprar aos poucos, na verdade, exatamente. né? Vai comprando aos poucos. Isso é mais válido para quem vai sair do Brasil. Para quem vai viajar pelo Brasil não faz diferença alguma, né? Claro. Uma outra coisa que em alguns momentos da viagem a gente considera que poderíamos ter planejado melhor, assim, foi que algumas partes da viagem foram bem corridas, né? A gente distribuiu um pouco mal o nosso tempo, às vezes por conta de algum compromisso que a gente tinha, às vezes por conta da época do ano, às vezes por conta do nosso planejamento de chegar em algum lugar, em alguma parte do ano, assim, enfim. A gente passou muito correndo por algumas partes aí da viagem que a gente poderia ter desfrutado melhor. Então foi o caso aí da América Central, por exemplo, que a gente passou super rápido porque estava correndo para ir para o Alasca. No Oriente Médio também a gente planejou mal a nossa ida para Israel, para o Irã e acabou sendo um período curto para conhecer esses países. Então acho que valeria a pena a gente ter estudado um pouco melhor algumas partes da viagem para ter desfrutado com mais calma. A grande verdade é que qualquer país dá para desfrutar muito, né? E nunca subestime um país, nunca pense assim, esse país é pequenininho, não vai ter tanta coisa, vamos ficar só uma semana nele. Não, cara, todo país dá para ficar bastante. E na maior parte das vezes a gente se arrependeu de ter ficado pouco tempo em algum país. Um outro ponto ruim que nós fizemos, principalmente no Monstro, foi o sistema de água. A gente fez um esquema esdrúxulo de corote, de caminhão em cima, então para encher a água era ruim, e aí com o tempo ele foi ficando podre, né? Principalmente com a exposição a climas secos, enfim, todas as adversidades dos climas. E aí foi ficando ruim, no final estava muito podre, né? Então, se você for optar por um esquema de água, pense bem no esquema de água, faça testes, né, de como ele vai ficar, principalmente se ele está bem preso, né? Porque ele se movimentava muito com a água batendo, né? E então procura fazer um sisteminha de água legal. No alemão acho que foi bom dentro do que a gente se propôs, né? Naqueles 5 meses de viagem foi bom. Mas né? Ainda assim tava vazando, né? A gente deu azar que um dos nossos galões veio com defeito e vazava água, aí a caixa de água ficava sempre cheia de água que vazava. A gente perdia muita água nos dois casos, tanto no Monstro quanto no Alemão. Por conta de vazamentos a gente perdia muita água, então isso é algo que a gente pode dizer que a gente não acertou durante a viagem, como carregar a água. Que é um fator importantíssimo, você tem que ter água, né? Mas vale a pena pensar direitinho em relação a isso. No caso do Monstro, uma outra coisa relacionada à água que a gente errou feio, assim, a gente levou um filtro desses de barro, né? No caso ele tinha uma estrutura de plástico, mas era um filtro de barro que demorava muito para filtrar a água, assim. Então, quando a gente queria água filtrada, tinha que esperar a noite inteira para filtrar e saía tipo 1,5 litro de água por vez. Então, esse sistema de filtragem foi horrível também. Vale a pena pesquisar opções, porque isso é bem importante. No segundo carro, a gente usava o SteadyPan, né? A gente tem um videozinho aqui que mostra como foi essa experiência com o SteadyPan, que é uma caneta que limpa a água. Sim. O último ponto que a gente levantou aqui é em relação às passagens aéreas. Exatamente. Então, nos períodos que a gente estava de mochilão, a gente comprou muita passagem aérea, né? A gente se locomoveu bastante e a gente nunca deu muita atenção para se cadastrar nesses programas de milhagem, de pontos das companhias aéreas, que poderiam ter dado pra gente algumas vantagens, alguns descontos na hora de comprar as passagens, e a gente simplesmente não deu atenção a isso e ficou pagando as passagens no preço cheio o tempo todo, gastou muita grana com passagem aérea, que talvez a gente poderia ter conseguido
por condições melhores se tivéssemos usado mais esse tipo de programa de fidelidade, né? Então esses foram os pontos que a gente levantou, do que a gente errou e faria diferente. Se você lembrar de alguma coisa, deixa no comentário aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, deixa o like no vídeo se você curtiu. E lembrando que a gente continua trabalhando aí fortemente com o método De Rose, com as nossas aulas online. Então se você quiser, você pode praticar com a gente ou então pedir a sua videoaula do método De Rose. Sim, e assim você contribui para a gente conseguir colocar em prática aí a próxima etapa da nossa viagem pelo Brasil. Para quem não sabe, a gente vai viajar pelo Brasil e o nosso objetivo é trazer todo o nosso trabalho para o universo online, digital. E você aí da sua casa, não importa onde você morar, onde você viver, você pode praticar com a gente, você pode vir aqui participar dessa filosofia, dessa cultura tão interessante que é o método De Rose. Beleza? Então é isso aí, bora viajar junto, galera. Falou!